Graça e paz, nesse vídeo eu quero narrar uma experiência que eu tive após jejuar por 2 dias e buscar a Deus. E nesse período que fiquei de jejum, orei ao Senhor, li as Escrituras Sagradas, tendo uma dedicação exclusiva para com Deus. No mês passado, no início do mês de agosto, a jejuar e buscar a sua presença. Esse jejum que fiz, ele não foi assim com um propósito, era apenas um jejum devocional mesmo, porque eu sentia que precisava buscar a Deus, e estava já há um tempo até adiando isso, mas chegou um momento que o Espírito Santo, de uma tal forma que eu senti a necessidade de buscá-lo mais intensamente. E mal sabia eu, que Deus estava tratando comigo e iria me usar de uma forma maravilhosa. E é justamente isso que eu vou estar narrando para vocês nesse vídeo. Bom, o que aconteceu? Eu jejuei por 2 dias no início do mês de agosto, e após esse jejum de 2 dias, no mundo espiritual, na minha percepção, não havia acontecido nada. Era apenas um jejum devocional. Só que no primeiro dia após jejuar, eu tive um sonho. E como foi esse sonho? Eu sonhei que eu estava na casa de uma parente, e essa parente, ela sempre foi envolvida, infelizmente, com feitiçaria. Eu vou usar esse termo aqui, com magia. E temos orado por ela, às vezes já cheguei até a conversar com ela, mas infelizmente ainda ela está envolvida com este mundo da magia, com este mundo místico. E eu sonhei que eu estava dentro da casa dela, e eu vi ela estava na sala da sua casa, quando de repente apareceu uma mulher careca, com um vestido amarelo, e no sonho eu identifiquei aquela mulher como uma entidade. Aquela mulher não era um ser humano, e foi me dito até mesmo o nome dessa entidade. E essa mulher, de repente, ela está na sala juntamente conosco e ela atravessa a parede. No que ela atravessa a parede, eu estou ali no sonho, repreendendo, numa batalha espiritual. Eu me retiro da casa dessa minha parente e eu saio para a rua. Só que quando eu saio para a rua, ela mora num bairro já muito bem organizado, com rua e tal, só que eu não saí para a rua da casa dela. Eu saí para como se fosse um ambiente rural. As estradas eram de chão de terra, né? A gente costuma dizer aqui de chão de terra. A cada esquina havia ali, vamos dizer assim, algo oferecido a essa entidade, né? E eu orava e repreendia. E ali terminou o sonho. Então esse foi o primeiro sonho que tive. E fiquei pensativo em relação a esse sonho. E aí no outro dia, que na segunda noite após esse jejum, eu sonhei outra vez. E dessa vez eu já não estava mais na casa dessa parente, eu estava na casa de uma outra parente. E havia um limoeiro no quintal dessa outra parente. E de repente uma cobra coral, ela envolvia-se por esse limoeiro. E conforme ela envolvia-se nesse limoeiro, é como se eu estivesse tendo uma batalha com essa cobra, com essa serpente, e ela saía do limoeiro ali, arrastando-se pelo chão. E nessa casa, antigamente, alguns anos atrás, não era muro de alvenaria, mas eram tábuas. E nessa tábua havia um buraco próximo ao chão, então essa cobra, essa serpente, ela passava pelo buraco. Ela atravessava aquele muro de madeira, vamos dizer dessa forma, e aí eu corria para o lado da rua, só que eu também não tinha percepção mais dessa serpente. Muito semelhante ao primeiro sonho que tive, que a entidade atravessa a parede e eu vou atrás da entidade e já não vejo mais. E com a cobra é da mesma forma. Saio para a rua para ver onde a cobra estava, só que já não tenho mais a percepção dela. E aí eu fui orar a Deus, e a direção que tive é que havia algo que estava sendo feito, havia algo que estava sendo manipulado. Nesse período de jejum que tive, eu apresentei todos os meus familiares. Eu intercedi por todos os meus familiares. Então eu tive a percepção que no momento em que eu orava nesses 2 dias de jejum, algo aconteceu no mundo espiritual, porque essas duas pessoas que vou mencionar aqui, que são parentas minhas, foram mencionadas na oração. Tanto essa pessoa que era alvo, como essa pessoa que trabalha com magia. E aí o Espírito Santo me deu a direção. E a serpente, ela representa ali uma ação demoníaca. A entidade representa uma ação demoníaca. E no período em que eu orava e jejuava,
houve uma confrontação no mundo espiritual. E por meio da minha oração, Deus quis aniquilar esta obra, né? Vamos dizer assim, este encantamento, este alvo, né, que foi lançado sobre a vida desta pessoa. Me lembro que eu dobrei o joelho para orar, já era por volta das 11 horas da noite, no quarto dia, né, no segundo dia após o jejum que eu havia feito. E aí, quando eu mencionei o nome dessa pessoa que era o alvo, digamos assim, eu senti um peso na nuca. Eu senti como se eu tivesse envolto ali por uma energia muito ruim. Eu comecei a repreender, comecei a clamar pelo nome de Jesus e o Espírito Santo me disse novamente: jejua mais uma vez, jejua por mais um dia, porque eu quero destruir esta obra maligna. Eu quero destruir, né, esta armadilha que foi lançada contra essa tua outra parente. E eu orei da mesma forma, fiz o jejum conforme o Espírito Santo mencionou e me ordenou para que eu fizesse. Entreguei no outro dia sentindo a paz. Essa segunda pessoa, tanto a primeira também, Deus está tratando. Deus está fazendo uma obra. E por que eu conto esse testemunho para vocês? É porque acontecem coisas no mundo espiritual e muitas das vezes nós estamos dispersos. Nós não estamos buscando a Deus, nós não estamos jejuando, nós não estamos orando. Ou às vezes nós oramos e achamos e pensamos que essa oração não está tendo efeito, mas quando você ora, quando você consagra, quando você busca a Deus, você não tem o entendimento, você não tem a dimensão do que acontece no mundo espiritual. As forças demoníacas e satânicas são abaladas, são destituídas, são despojadas, porque Jesus é soberano. Jesus governa todas as coisas. Eu senti, então, a necessidade de não fazer isso apenas uma vez por mês, ou fazer isso... Senti a necessidade de continuar nesse propósito. E gravo este vídeo para incentivar você. Se você tiver algum testemunho, alguma narrativa, deixe nos comentários aí. Deixe nos comentários que vai servir de base para pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, o mundo espiritual é real. E Deus procura servos, Deus procura homens e mulheres que estejam na brecha, orando, jejuando, intercedendo, a fim de que algemas e grilhões possam ser destruídos e as almas que estão cativas possam ser libertas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ore, jejue. Se tem alguém dentro da tua família, dentro da tua casa que está cativo, jejue por essa pessoa. Faça um propósito com Deus, porque eu tenho certeza absoluta que Deus está agindo. Deus está trabalhando, mas para isso ele precisa mover corações de crentes, de pessoas que têm fome dele, para que por meio dessas pessoas ele possa alcançar as almas. Deus abençoe e fique na paz.